Opa, tudo bom com você? Aqui é o The House, o coach de inglês, e hoje a gente vai falar sobre como parar de traduzir e começar a pensar em inglês. Vamos lá? Se você já fala inglês, se você já está estudando inglês, você já deve ter passado por essa situação em que você tenta se comunicar com a pessoa, mas aí você fica lá pensando, gente, eu falo did, ou eu uso do, eu uso have. Ou seja, você está pensando em português para você traduzir para o inglês, para depois você comunicar aquela ideia. Nem precisa dizer que esse processo é super lento, né? Não te ajuda, você vai ficar travando, vai ficar gago, né? Fica aquela coisa de seu cérebro está tentando descobrir qual é a palavra certa. Isso é terrível. Eu já passei por isso quando eu comecei a estudar. Os meus alunos passam por isso a todo momento, mas eu tenho uma dica que eu passo para eles e hoje eu vou passar para você. Como que a gente faz para pensar em inglês diretamente? Então é o seguinte, a causa disso tudo é o medo. Nós temos ali nossa zona de conforto, que é o quê? O português, é a língua que a gente já sabe, que a gente já fala a vida inteira. E quando a gente quer falar inglês, você não quer passar vergonha, você não quer passar pela pessoa que não sabe o que é a palavra. Né? Você quer passar que você sabe o que você está falando, que você é confiante. Só que o que acontece? Quando você traduz, você trava, você fica pensando em gramática demais, né? Então a causa é essa, é o medo de errar. Nós, adultos, nós já temos uma vida pronta já, nós já falamos português, nós somos bem-sucedidos em várias áreas da nossa vida. E quando a gente está aprendendo uma nova língua, é como se a gente voltasse a ser criança, a gente gagueja, a gente não consegue passar as ideias. Isso é muito frustrante para muitas pessoas. Então as pessoas pensam o quê? Então eu vou me basear no português, que é a língua que eu já sei, para eu poder me comunicar. É aí que vem o engano, é aí que vem o erro. Tá? A gente quer se sentir muito confortável, só que isso vai atrapalhar a gente. Então a dica é, saia da sua zona de conforto. Um outro motivo pelo qual as pessoas travam e pensam em português antes de falar é simplesmente pela falta de vocabulário também. Então se você está iniciando e você não tem vocabulário suficiente, você tende a travar, você tende a pensar em português, aquela expressão, aquele vocabulário, tenta traduzir, né, expressões do português por inglês, e geralmente isso não dá certo. Você tem que pensar nas expressões do inglês mesmo. Ou seja, então duas coisas aí causam você ficar pensando em português. Primeiro é o medo de errar e segundo é a falta de vocabulário mesmo. Duas dicas para você resolver isso e começar a pensar em inglês. A primeira é, você precisa de vocabulário. Tá? Você não vai falar sem vocabulário, isso é impossível. Você precisa aprender expressões novas, aprender frases novas. Se você já vem me acompanhando, você já deve ter percebido que eu não recomendo você estudar listas de palavras. Hoje eu vou aprender sobre esportes. Hoje eu vou aprender sobre frutas. Não, esquece lista de palavras. Aprenda frases. Tá? No meu blog, lá no inglescomthehouse.com.br, eu ensino várias expressões e deixo lá frases com áudio. Então, estude frases. Pegue de outros blogs também, na internet. Uma série que você viu, você gostou da frase, anota a frase e pratica aquilo ali. Frases. Como que você vai praticar? Lendo todos os dias aquelas mesmas frases ou escutando aquilo todos os dias. Com o tempo você vai internalizando aquelas estruturas, mas você tem que ouvir todos os dias, para ler todos os dias, é super importante. Quanto mais você ouvir, seu cérebro vai se acostumando, seu cérebro vai assimilando aquelas estruturas de uma forma super natural, sem pensar em gramática. E quando você menos esperar, você precisar utilizar uma estrutura parecida, você vai simplesmente pôr para fora, simplesmente falar, sem pensar em português primeiro. Tá? Então é assim que você pensa em inglês. Não é por mágica, não. Você precisa de repetição. Tá? Nós não moramos num país onde o inglês é a primeira língua, então a gente precisa reforçar a informação no nosso cérebro com repetição. Você vai estudar palavrinhas soltas? Não. Você vai estudar frases, tanto de áudio quanto ler essas frases todos os dias. Eu vou deixar aqui o link de um outro vídeo que eu já fiz, de um programinha que te ajuda a fazer isso, a lembrar as frases, que é o Anki. Não vou falar do Anki hoje, clica aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, aqui em cima, e assista o vídeo sobre o Anki. Ele ajuda você a lembrar frases, a você ouvir elas, a você ler elas e praticar todos os dias, tá? E um outro jeito de você se sentir mais confiante e simplesmente falar inglês sem ficar pensando muito é você fingir que já é um falante fluente.
Ah, mas como assim? Eu vou ficar fingindo que eu sei falar inglês? Isso é meio louco. Mas olha, funciona assim. Existe uma frase em inglês que é o seguinte: fake it until you make it. Que é mais ou menos assim em português. Finja até você conseguir. Então, o seu cérebro, ele é muito racional. Ele sempre vai tentar te arrastar para o lado racional, para a sua zona de conforto. Então, mude a sua mentalidade. Mesmo que você seja um iniciante, use o inglês que você tem, que seja bastante ou não, como se você fosse um nativo. Expresse as suas ideias, não tenha medo de errar, sai da sua zona de conforto, tá? A pessoa que você estiver conversando, ela sabe que você não é um falante nativo. Não tenha medo de erros, não foque nos seus erros. Eu sou um coach de inglês, não sou falante nativo do inglês, eu cometo erros sim. Eu sou falante de português nativo, cometo erros de português. Cometer erros falando é a coisa mais comum que tem. É claro que a gente estuda para diminuir esses erros, né? Mas não tenha medo na hora de falar. Principalmente se você for estudante, estiver iniciando. Simplesmente põe as suas ideias para fora. E quebre essa coisa que seu cérebro tem de ficar sempre do lado mais racional, na sua zona de conforto, te segurando para você não cometer um erro. Deixa isso para lá. Fale mesmo, porque o importante é comunicação. É você passar suas ideias e ser entendido. Mesmo que você utilize gestos e palavras um pouco sem nexo, mas se a sua mensagem for transmitida, meu amigo, minha amiga, parabéns, é isso que você quer, ok? Então essa foi minha dica de hoje. Se você quiser mais vídeos como esse, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai lá, se cadastra e toda semana eu te mando as novidades. Aí você não perde nenhum vídeo e eu vou te ensinando como é que se fala inglês, quais são as técnicas certas, o que você deve fazer e não deve fazer, ok? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar por dentro também de todas as novidades. So, this is it for today. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye!